E Com você certeza. começou falando aqui, cheio de gás, eu vim aqui porque eu estou precisando de gente. Sim. Mas nesse momento a gente tem, né, diagnosticado, verificado que o mercado, às vezes a pessoa, poxa, não tem mercado, o mercado está pequeno. Eu vejo que muitas pessoas falam, o Brasil não tem crescido realmente como deveria. Como é que Uhum, vai ter? Então não tem tantas oportunidades quanto teria se estivesse crescendo mais. E você uhum, chegou dizendo que eu estou precisando de gente. Isso me animou. Como é que eu está uhum. precisando de gente assim? Então você sabe que o nosso podcast ele visa exatamente trazer oportunidades de emprego, né? Sim, Oportunidades de mercado de trabalho. Eu digo nem emprego, trabalhabilidade. O cara pode ser empreendedor, a pessoa pode ser sim. um MEI, a pessoa pode abrir uma empresa, pode, né, querer ser um trainee, um funcionário público, um funcionário do Estado. Emprego, nós falamos sobre mercado de trabalho em Uhum. geral. Considerando que você já chegou com essa disposição de dizer eu estou precisando de mão de obra, eu fiquei Ah, até querendo saber como é que eu posso fazer, como é que o nosso ouvinte pode fazer entender melhor que mão de obra é essa que você precisa. Que muito requisitos bem. são esses? Vamos lá. Professor Josué. Primeiro, a mão de obra que mais hoje falta no mercado, definitivamente, é a do profissional, do famoso profissional 5.0, que eu acabei de dizer agora, que é aquele equilíbrio entre hard skills e soft skills, conhecimento técnico e comportamental. Ok. Agora, quais conhecimentos técnicos a gente poderia citar aqui como importantes? Vamos lá. A gente está vivendo a era dos dados, era do Big Data, certo? Sabendo que a inteligência artificial ela será um copiloto de qualquer profissão, ou seja, o que eu preciso fazer? Se ela vai ser um copiloto, eu preciso ser o comandante. Ela é minha copiloto. Eu tenho que ser o comandante. Eu preciso dominar essa ferramenta. Eu preciso entender essa ferramenta. Eu preciso saber utilizar de forma adequada. E como que eu utilizo de forma adequada? Conhecendo ferramentas que usam inteligência artificial como uma base de informação. Então, por exemplo, vamos lá. Lembra quando falava muito que era importante saber Excel? Lembra? Uhum. Excel, Me Sim. saber lembro, sim. Excel, tal, Excel. Ok, o Excel é o começo de tudo, né? Hoje, Excel ele já não é mais um diferencial. Ele é um pré-requisito. Porque todo É mundo lida básico. com... É básico, todo mundo lida com números, com gráficos, com informações, ok, beleza, tá ok. Só que a gente está vivendo na era do Big Data, ou seja, grande volume de dados. A gente tem muita informação e não sabe o que fazer com a informação. É a gente que vai fazer esse processamento de informação de Big Data? Não. Mas a gente precisa do resultado dela. Se a gente precisa do resultado dela, mas a gente não vai perder tempo fazendo o processo repetitivo, a gente precisa de ferramentas que façam. E quais seriam ferramentas conceitualmente que fazem isso? Então, por exemplo, dentro de uma empresa, quem faz essa gestão de informações em grande volume? São ferramentas de RP, por exemplo. O que é um RP? É um software que faz a integração de todos os dados de uma empresa para que ela consiga tirar o suprassumo e executar o que precisa executar. Então, por exemplo, o que a gente faz? Nós trabalhamos com a implantação de ferramenta SAP, que é uma ferramenta de RP, que é uma ferramenta que integra grande volume de dados, conecta grande volume de dados nas empresas. Então, hoje, uma empresa que implementa um RP, ela consegue fazer o quê? Ela consegue chegar muito mais rápido aos resultados que ela precisa alcançar. Então, hoje, tempo vale cada vez mais vale dinheiro. Sim ou não? Sim. Sim, com certeza. E, e Tempo é as dinheiro. tomadas de É decisões bem precisam maior. é o bem maior. E as tomadas de decisões precisam ser rápidas. Então eu preciso dominar ferramentas ou conhecer ferramentas que me ajudem a tomar decisões. Então vamos lá. O Excel me ajuda a tomar decisão? Ajuda. Mas em determinadas situações ele não vai resolver. Então aí eu vou precisar de uma ferramenta de business intelligence. Então uma ferramenta de, por exemplo, Alexandre, cite um exemplo aí. Vou citar o exemplo, por exemplo, do Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft. É uma ferramenta que, conectada aos dados do Excel, uma ferramenta de Power BI é uma ferramenta que ajuda a gerenciar dados através de uma base de dados. Então, por exemplo, ela pode pegar os dados no Excel, por exemplo. Entendeu? E apresentar os dados de maneira mais intuitiva, em gráficos mais intuitivos, uma linguagem mais lúdica, para você, de fato, entregar para o teu cliente. Então, uma ferramenta de business intelligence. Tem que colocar isso para aprender. Então, vamos lá, preciso aprender uma ferramenta de business intelligence. Agora, a nível corporativo, mas a nível de grandes processos, aí é importante você entender
o que seria uma ferramenta de RP. E quais são as ferramentas de RP no mercado mais utilizadas? Em primeiro lugar, a ferramenta SAP, que está presente em mais de 90% das grandes empresas do mundo. Tá? É uma ferramenta que auxilia as empresas a gerenciar melhor os seus processos e tomar decisões mais rápidas. Então, por isso que é uma ferramenta hoje que as grandes empresas utilizam, porque elas precisam tomar decisões rápidas em tempo real. E que já vem sendo pedida há muito tempo, né, Alexandre? Não é uma coisa nova nos pré-requisitos de processos seletivos. Então, é interessante a gente ver que há uma caminhada, há um processo aí se desenvolvendo, os sinais já vêm existindo há algum tempo. É verdade. Então, é isso. É quem já vem surfando na onda. É verdade, é verdade. Crista, né? Olha só que bacana. Agora que eu abri aqui os comentários aqui, eu tô vendo alguns comentários aqui fantásticos, gente. Agora que eu achei aqui o negócio. Sim, legal, muito bom. A Ana Maria Carvalho disse assim: a inteligência emocional apoia o pensamento criativo. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? Porque com a inteligência emocional, você passa a enxergar, olha só, você passa a enxergar as coisas com vários prismas, tá? Você não fica simplesmente em uma decisão, você tem opções de decisão, então ela estimula o pensamento criativo, mas isso para eu poder chegar nesse estado, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional, tá? Ela fez outro comentário aqui, ó, a postura colaborativa também é uma excelente soft skill, perfeitamente. Eu costumo dizer que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelas hard skills e demitidos pelas soft skills. Então, entra a questão da postura colaborativa, com certeza. Ela cita também aqui a escuta ativa, perfeito também, perfeito. A escuta ativa é fundamental. A comunicação assertiva, né? A comunicação não violenta. Eu brinco com os meus filhos que eu digo o seguinte, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, significa que é para a gente ouvir mais. Isso aí, falar menos. E falar menos. Então, ouça mais, porque é através da audição que a gente aprende. Quer aprender inglês? Ouça bastante inglês, que você vai começar a falar. Uma criança aprende a falar ouvindo. Ela não aprende a falar falando, ela aprende ouvindo os pais. Ela aprende ouvindo. Então, quando ela ouve, repete, ela ouve, repete, ela ouve, repete, ela ouve, repete. Esse é o nosso processo de desenvolvimento natural, tá? Então, isso é muito importante. Poxa, que bacana. Obrigado aí pela Ana Maria, pelos comentários, viu? Totalmente pertinentes. Show de bola. Obrigado pela cooperação. Ela colocou aqui também gestão de tempo, senso de oportunidade, capacidade de planejamento. Todas essas são soft skills que ajudam o profissional 5.0. Perfeito, perfeito. Muito bom. Show de bola. Gostei, viu? Gostei. É que ela fala em casa própria, né? Ela é uma profissional 5.0. Exatamente. Olha lá. Ela até citou aqui, o Peter Drucker, né? Já dizia isso. Exatamente. Somos contratados pela técnica e demitidos pelas soft skills. É que agora, Cris, a gente tem a oportunidade e o mercado está cada vez dando mais oportunidade para nós mostrarmos as nossas soft skills. Antes, as soft skills só eram mostradas depois que era contratada. E aí você falava, caramba, olha o erro que eu cometi. Contratei uma pessoa gênio, mas não sabe se relacionar com o próximo. Exatamente, promovia um excelente profissional, muito bom naquilo que fazia, mas não sabe... Tecnicamente, né? Tecnicamente, exatamente. Tecnicamente, mas não sabe liderar a equipe, soft skills, como é que são? Exatamente. E assim, cada vez mais isso está ficando bem visível, né? E está sendo olhado para essas... a gente está conseguindo olhar mais para essas questões. Então, eu acho isso fantástico, fundamental. Por isso que essas oportunidades que mais as empresas desenvolvem, precisam, são de profissionais com essa mentalidade agregadora, colaborativa. Eu brinco sempre com a juventude, né? Que eu falo, qual que é o botão que mais gera resultado dentro das redes sociais? É o tal do compartilhamento. Vai lá, compartilha, né? Sim, compartilha. É verdade. Ou seja, compartilhar é algo que tem que estar intrínseco em nós. Conhecimento, a gente não leva para dentro de nós e esquece dentro da gente. A gente precisa compartilhar conhecimento. Mas se eu compartilhar conhecimento com fulano, eu vou perder o meu emprego, ele vai tomar meu emprego. Cara, não pense dessa forma. Pensamento colaborativo, compartilhar informações. Pode ter certeza que a conta chega para você de um jeito positivo e você vai colher bons resultados. E especialmente desenvolvendo um bom networking, né?